não ser que você tenha 80 anos de idade, provavelmente não. Ah, o velho porco tem. Space War foi um dos primeiros jogos de computador da história, um simples, mas um inovador jogo de naves espaciais, desenvolvido por nerds do MIT para essa belezinha aqui. Muito tempo depois, a gente chegou nisso aí, e finalmente nisso. O ápice do desenvolvimento 3D. Mundos majestosos e perfeitos, artes visuais de cair o queixo, animações realistas e suaves, jogabilidade fluida e dinâmica, expressões faciais e atuações dignas de Oscar. Pô, espera aí, o que você falou? Dignas do quê? Oscar? Ai, mano, você tá bem? Eu odeio filminho interativo. Na internet eu já vi muita coisa, mas poucas discussões me intrigam mais do que a famosa polêmica. Isso é um filminho interativo. Essa ideia surgiu há uns 5 ou 6 anos atrás, numa discussão ainda mais inútil de Flame War, onde basicamente o argumento gira em torno de se um jogo foca mais no enredo do que no gameplay, então é um filme e não um jogo. Tá decretado. Sério mesmo? Vamos pensar um pouco. Um jogo é só gameplay? Narrativa aprofundada é um erro? Realmente só um filme pode trazer um roteiro, atores, arcos e uma direção? É sério, um jogo não pode fazer isso. Bom, o que eu acho sobre isso é... Vem cá, você lembra de Space War? A não ser que você tenha 80... Pera, eu já falei isso. Space War era simples e original. Apesar de outros jogos terem existido antes, como um jogo da velha ou um jogo de tênis, eram na verdade adaptações de atividades que já existiam na vida real. Mas Space War foi diferente. A primeira obra lúdica eletrônica do mundo. Criado por nerds do MIT, mais especificamente por Steve Russell, o jogo foi inspirado nas histórias espaciais de ficção científica de eu não gaguejei o nome do cara. E.E. Smith, ou Smith, sei lá, um dos pioneiros da ópera científica, um subgênero que envolve ficção científica. Essas novelas estelares motivaram Russell e o seu time a criar Space War. Não porque alguém pensou, que vontade hoje de criar um jogo de naves espaciais, mas porque eles pensaram que essa história que eles eram apaixonados poderia ser representada de alguma forma num jogo. E a razão do primeiro jogo lúdico eletrônico existir foi por conta de uma história. Se não houvesse essa narrativa, essa história que inspirasse os desenvolvedores a querer expressar aquilo em um jogo, isso nunca teria acontecido. E aí você deve pensar, mas não tem nada a ver, o jogo nem tinha narrativa. É claro que o jogo não tinha narrativa. Pra criar essa versão extremamente simples, eles levaram 6 meses. Como você acha que naquela época, com um hardware desse, com um conhecimento ilimitado... então quer dizer que se não tiver uma história, não sai um jogo. Tá bom. Eles conseguiriam criar qualquer tipo de narrativa. Nem tinha como. Por mais que o jogo tenha sido feito inspirado em uma história de ficção científica, por questão de limitação técnica, não tinha como criar uma história no jogo. Não é por uma questão que os... A pessoa que reclama de filme interativo é pro jogo não ter gameplay. Tu fica só olhando e apertando um botão, tu não faz nada. Agora não tem nada a ver o jogo ter uma história bem elaborada e não ter gameplay. Ou o jogo é só história, ou o jogo é história e gameplay. Não tem problema nenhum de tu jogar um jogo e ele ter muitas horas de gameplay. De filminho. Contanto que ele tenha muitas horas de gameplay. Agora o jogo ser só filminho, aí é filminho interativo e uma merda. Tem que ter a gameplay, que é o principal de um jogo, cara. Porra. Desenvolvedores não queriam colocar uma história ali, é porque não dava. E hoje, com o avanço técnico, isso se tornou viável. Então não foi um desvio. Os jogos viraram filmes. Não, foi uma evolução. As ferramentas evoluíram. A forma de contar uma história evoluiu. Tem jogo que é filminho. Não adianta querer defender, não. Se a gente voltar ainda mais no tempo, a gente vai ver que até jogos de tabuleiro, jogos até que eram jogados com pau e pedra, tinham uma narrativa por trás. Mas antes de voltar tanto assim no tempo, vamos pra um que é mais ou menos ali mais recente e mais fácil de você compreender. The Checkered Game of Life, o jogo da vida, criado em 1860, simula situações da vida, criando uma narrativa diferente a cada jogada. Conforme você anda ali no tabuleiro, situações aconteciam. Você poderia casar, ter filhos, ir preso e cair em desgraça. Ou você poderia trabalhar numa indústria, ter fama e por alguma razão até mesmo se churrascar. Sim, existia essa possibilidade nesse jogo da vida de 1860. Conforme você jogava, você ia criando ali a sua história. Essas histórias se formavam naturalmente ao longo da jogada. Não era simplesmente o fato de girar o dado, ele cair e você pular casas aleatoriamente. Senão, que graça teria? E voltando mais ainda no tempo, cerca aí de 5.000 anos atrás, quando as pirâmides do Egito ainda nem haviam sido erguidas, nós temos
temos Senet, um jogo do Egito Antigo. Senet era um jogo de tabuleiro que representava a travessia da alma no submundo egípcio. As casas finais simbolizavam aspectos espirituais e religiosos, como a Casa 27, que era associada à água, e a água era um elemento essencial na travessia do espírito para o submundo. Então, desde sempre, jogos e narrativas andaram juntos. Não é regra, claro, mas não tem nada de errado em explorar uma narrativa além do gameplay. Isso também faz parte da experiência. Nós temos aí jogos como Hellblade 2, Alan Wake 2, The Last of Us, Red Dead Redemption 2, A Plague Tale, God of War, que focam na narrativa, mas possuem um gameplay bem feito. Pode ser que tenha muito mais narrativa do que gameplay? Pode, é claro, mas isso não faz com que isso deixe de ser um jogo e passe a ser um suposto mais filme interativo. Gameplay, e alguns falam que, mas olha Elden Ring, olha Dark Souls, olha Bloodborne. Sim, esses são jogos que contam ali de forma orgânica, né, a história ao longo do gameplay. Não é preciso haver uma transição entre a jogabilidade e a narrativa para uma cutscene. Grande parte da história tá presente nos itens, na descrição dos itens, em quests. E querendo ou não, esses jogos tratam a narrativa como algo secundário ali naquele universo. O importante é o gameplay, é o avanço, é a exploração, os confrontos. Se um jogo foca mais em narrativa, ótimo. Se um jogo foca mais em gameplay, ótimo. Se um jogo tenta equilibrar os dois, ótimo também. Não existe certo e errado. É assim que você faz um jogo. Não, é assim que você faz. Do jeito que você fez tá errado, tem muita narrativa. Não tem isso. O importante é que o jogo seja bom, que ele seja bem feito, que ele tenha sido trabalhado, polido, não seja bugado. Então você tá dizendo que jogos de escolha, por exemplo, como Detroit Become Human, Until Dawn, Heavy Rain, não são filminhos? É isso que você tá dizendo? Você tá defendendo esses jogos? Exatamente. Um jogo é uma atividade cuja natureza ou a finalidade é a diversão ou entretenimento, diferente de um filme que não tem essa interação. E se Detroit Become Human e Heavy Rain precisam da sua interação para que a história aconteça e tudo ali se desenvolva, então é um jogo. Existe todo um estudo ali de roteiro para saber qual situação vai encaixar com qual, se uma situação falhar no começo, o que isso pode afetar no final. É toda uma ramificação, um trabalho que envolve muito mais a narrativa, é óbvio, mas não deixa de ser um jogo. Inclusive, isso é uma pura imaturidade e desonestidade, desmerecer um trabalho que é bem feito, falando que isso daqui não é um jogo, isso daqui é um filme. Pô, pelo amor de Deus, vamos crescer. E muitos falam também que, além da narrativa, que o tal filminho interativo diz respeito a interações com scripts e Quick Time Events. Quick Time não é a minha forma de interação favorita, eu confesso, mas geralmente são usados apenas em cenas bem específicas. E se somado todas essas cenas, vamos combinar, é relevante pro contexto de todo o jogo, que geralmente tem 10, 20 horas de duração. Os scripts é algo que eu até acho legal, realmente eu gosto disso. Muitos jogos, principalmente de ação e aventura, utilizam esses scripts. Eu poderia dar milhares de exemplos aqui de scripts bem feitos, e na minha sincera visão, esses scripts não tornam o jogo mais filme do que jogo, mas na verdade mostra como os desenvolvedores pensaram em cada passo do jogador, adicionando cenas únicas de animação e interação com o cenário. Quanto mais scripts o jogo tem, mais fica a impressão de que ele foi minuciosamente trabalhado e pensado para entregar uma experiência única pro jogador. E lembrando, são estilos diferentes, como eu disse, Elden Ring, por exemplo, é uma outra pegada e não precisa disso, não precisa de Quick Time ou script, e tá tudo certo. Mas porque o jogo que utiliza isso é menosprezado, como se ele fosse menos jogo que outro jogo? São estruturas diferentes, propósitos diferentes, é uma outra forma de criar experiência. São coisinhas mínimas ali, minuciosas, pra dar uma imersão a mais. Só isso. E enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui o que você acha, tô errado, não tô? Eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like e de cogitar se tornar membro aqui do canal. Assim você apoia... Deus, quero distância um canal lixo desse. E canal merda, hein? Meu Deus do céu.